Outro ataque a um veículo das Nações Unidas que ficou danificado depois dos drones na região de Kherson, na Ucrânia. O veículo transportava mantimentos. Este ataque que vemos para os civis que vivem em Ostriv, uma das zonas afetadas. O chefe de gabinete humanitário da ONU na Ucrânia afirmou que tudo aconteceu apesar da coordenação prévia com as autoridades militares ucranianas e russas. Adiantou que ninguém ficou ferido, mas classificou os ataques contra civis e trabalhadores humanitários como inaceitáveis. O Ministro da Saúde do Reino Unido apresentou hoje a demissão. O agora ex-governante alega ter perdido a confiança no Primeiro-Ministro britânico na carta de demissão publicada na rede social X. O Ministro escreve que há falta de visão e de direção no Executivo britânico. O Ministro da Saúde é o primeiro membro do governo a bater com a porta do gabinete de Starmer. A demissão acontece depois das eleições locais e regionais do fim de semana passado, onde o Partido Trabalhista teve o pior resultado dos últimos anos. A correspondente da AP explica o que está a acontecer agora no Reino Unido e quem pode suceder a Keir Starmer. The Prime Minister is clinging to power tonight after a member of his cabinet resigned, saying he didn't have confidence in the boss. Now, Wes Streeting is the health secretary, and that's a big job in this country. Everyone in this country is touched by the National Health Service, and people really pay attention to who's in charge of that job. Now, Wes Streeting said that he was resigning, even though he gave credit to the Prime Minister for his efforts on the international stage, particularly with Iran. Domestically, he identified that he had issues. He said that the country was looking for vision and got a vacuum. He said that they were looking for direction and got drift. Now, the important thing, though, about events of the day is that Wes Streeting did not challenge Keir Starmer for the very top job. In order to do that, he would need the support of 81 members of the House of Commons to back him, to back Wes Streeting to be the Prime Minister. And he didn't do that. But the point here is that this has really shaken the Prime Minister in his post, in his leadership. It's an open rebellion on the same day that another leadership contender, Angela Rayner, announced that she had bypassed a fundamental problem that she had with her leadership bid, which was that she was being investigated for tax purposes on a home sale. É tempo da análise internacional no Não à Meia-Noite. São nossos convidados, o Coronel Eduardo Caetano de Sousa, Teresa Duarte Fernandes e ainda Mário Vaz. Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Vamos começar por um tema das últimas horas. Sr. Coronel, comece por si, em relação ao facto de um elogio, não é a primeira vez que o faz, Marco Rubio, elogiou Portugal em relação ao uso da base das lajes. O Governo, entretanto, já veio desmentir, disse que a utilização da base das lajes foi segundo o acordo existente. Como é que olha para estes elogios recorrentes a Portugal? José Pedro, boa noite ao painel, cumprimentos aos nossos telespectadores. Eu olho olho para a diplomacia sempre percebendo que a diplomacia tem teias que a gente não conhece. Por isso é que é uma diplomacia entre Estados, tem regras próprias e deve funcionar de acordo com aquilo que é previsto. E a relação diplomática entre Portugal e os Estados Unidos é sempre fiável, sempre tem sido fiável ao longo dos anos. O acordo com a base das lajes já existe há muitos anos, não é de agora. As regras são conhecidas e, portanto, eu não conheço exatamente esses meandros, mas o que estamos a falar é do apoio da base das lajes, dar no seguimento de um acordo e no apoio a um aliado. Os Estados Unidos, que eu saiba, ainda são um aliado de Portugal. Se estivéssemos a falar de um não aliado, faria algum sentido. E, portanto, eu não vejo entre o diz que diz de algumas das situações possa ser muito relevante, que tenha algum impacto a nível internacional, que tenha algum impacto para os Estados Unidos, que tenha algum impacto para Portugal. Não penso que isso seja assim muito importante. As coisas decorreram conforme os esclarecimentos do Governo, continuaram, a ação poderia ser mais defensiva ou menos defensiva, isso é uma questão, é outro tipo de análise, é mais subjetivo. Neste momento, a guerra, não existe guerra, há um cessar-fogo e, portanto, o que agora pode acontecer, pode ser um fait-divers, mas não passará disso, julgo. Teresa, no entanto, esta resposta de Portugal
é importante, ou seja, para dizer que, bem, isto não foi, como se costuma dizer numa expressão da gíria, não foi bar aberto, foi segundo um acordo que existe há já muitos anos. Sim, sem dúvida. Pedro, antes de mais agradecer o convite, é um gosto de estar aqui convosco. Em relação ao acordo da base das lajes, como o Sr. Coronel estava a dizer e muito bem, é um acordo que está em vigor desde 1995 e é um acordo que deixa bastante claro as condições em que a base pode ser usada. Não só a base, mas também o Porto da Praia da Vitória. Explicando um bocadinho melhor como é que funcionam as tais 3 condições da utilização da base das lajes para estas aeronaves, sejam elas tripuladas ou não tripuladas, quando não estão no âmbito da NATO ou de outra organização internacional da qual Portugal faz parte, os Estados Unidos, de facto, têm que dar um aviso prévio com informações, idealmente no espaço de 72 horas, sempre que possível. Portanto, eu até vejo com bons olhos este esclarecimento por parte de Portugal para dar a entender, de facto, que nós somos um aliado diplomático de peso que não está de bar aberto, como dizia bem, e que, de facto, cumpre os seus acordos antes de pôr, por exemplo, em primeiro lugar, os interesses americanos do que os interesses que ficam, de facto, estabelecidos nestes acordos bilaterais. Portanto, em termos de projeção de poder e de uma posição diplomática de um país que cumpre com os seus acordos e com o direito internacional humanitário, que foi algo que esteve em questão durante algum tempo, quando tivermos tanto os aviões como os drones na base das lajes, Portugal está a cumprir um acordo que está em vigor e é um aliado fiável quando tem acordos com Estados tão importantes como os Estados Unidos. Portanto, eu vejo isto como uma excelente projeção de política externa no plano internacional para Portugal. Aliás, Mário, ao longo desta utilização dos Estados Unidos da base das lajes, o Governo tem dito sempre que tem sido uma base logística. É dessa forma que tem sido utilizada a base das lajes? Sim, boa noite aos 3, boa noite também a quem nos acompanha. Eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que os meus colegas de painel disseram, porque concordo, aliás, plenamente com aquilo que foi dito. Posso aqui acrescentar um ângulo diferente e tentar interpretar estas declarações do governo português como algo mais de consumo interno. Nós sabemos, temos dito, que Donald Trump é um ativo tóxico na Europa. Esta operação militar não é só impopular nos Estados Unidos, é também bastante impopular na Europa. Vemos as questões que foram levantadas em Portugal por diversos partidos do espectro partidário em relação à utilização da base das lajes e em que moldes é que ela estava a ser feita. Nós não temos informação completa para podermos dizer algo com grande certeza em relação aos moldes em que ela foi utilizada e se foi ou não de facto utilizada, tendo em conta os termos do acordo. O que podemos dizer é que parece-me que estas declarações do governo vêm muito mais para consumo interno, para de alguma forma descolar um pouco aquela que é a imagem do governo português da ação militar. Agora, totalmente de acordo, Portugal tem que ser um aliado fiável, tem que cumprir os acordos, especialmente com a potência que é hegemónica no teatro do Atlântico, é uma grande potência marítima e Portugal sempre foi aliado de grandes potências marítimas. Não é por acaso, ainda há pouco tempo celebrámos o aniversário do Tratado de Windsor, um dos grandes garantes não só da independência de Portugal, como também do Império, sempre foi a aliança estratégica com a grande potência marítima que, de alguma forma, garantia que nós conseguimos ter este espaço vital, que é o grande território português, que é o Atlântico, e assim terá que continuar a ser, até pela questão estratégica dos Açores, não querendo caricaturar, mas pensemos nós o que é que seria declarações de Donald Trump nos moldes em que fez sobre a Groenlândia em relação aos Açores. Isto dizendo, com isto não quer dizer que não temos que defender os termos dos acordos estritamente, não temos que defender e olhar também para o direito humanitário internacional, mas isso não é feito em praça pública, é feito noutros tipos de canais. Diplomáticos. Muito bem. Meus senhores, vamos avançar para a visita de Donald Trump à China. Teresa, o grande irritante desta visita poderia ser Taiwan, mas não é para já, ou seja, esta visita está a ser mais centrada até do que propriamente na guerra no Médio Oriente, mais centrada nas questões comerciais. Não podemos esquecer que Donald Trump levou consigo um verdadeiro arsenal de empresário. Sim, sem dúvida. Eu vejo esta visita como 2 jogadores a jogar sueca. Donald Trump gosta muito de dizer que tem as cartas para pôr as cartas na mesa, então eu gostava de fazer aqui uma analogia entre as cartas e um jogo de sueca. Parece-me que estes 2 jogadores estão a tentar apresentarem-se como sendo parceiros. Xi Jinping, tanto um como o outro, têm um discurso de uma certa parceria, mas no fundo vão ser sempre rivais económicos.
E quando Donald Trump se senta à mesa com a delegação chinesa, vem com uma manilha. Quem sabe jogar sueca sabe que a manilha vale um bocadinho menos que o AGE. E o AGE aqui é o monopólio das terras raras, que de facto é da posse da China e que é algo que é bastante sensível, tanto em termos de Taiwan, que é uma coisa que já iremos falar certamente mais aprofundadamente, mas para a economia americana também. Por isso é que, lá está, parece-me que quando Donald Trump vai para a China com o intuito de falar também muito sobre o desbloqueio do Estreito de Hormuz, e vimos agora a publicação na Casa Branca oficial em como a China reconhecia a importância e iria até de certa forma auxiliar no desbloqueio do Estreito, que ao direcionar as atenções dessa cimeira para o Estreito de Hormuz, estamos a tentar evitar o elefante na sala, que é de facto Taiwan, que tem um acordo com os Estados Unidos para que lhe sejam fornecidos armas defensivas. E quando eu toco aqui no tema armas defensivas, há uma certa fluidez no termo defensivo neste momento, se formos a ver as armas que os Estados Unidos estão a fornecer a Taiwan, porque elas podem ser tanto usadas para termos defensivos como termos ofensivos. E falámos em quantias bastante grandes, falámos em 11 mil, 10 mil milhões de dólares em termos de arsenal, portanto não estamos a falar de coisas pequenas. Agora, de facto, parece-me que o mais importante aqui é mesmo Donald Trump conseguir sair desta cimeira com algo concreto que possa levar para casa, porque tem as midterms à porta e a sua taxa de aprovação é a mais baixa que já alguma vez teve. Sr. Coronel, e algo concreto será na questão económica, ou seja, podemos falar de um acordo mais abrangente saído daqui ou isso não está em cima dele? José Pedro, isso é importante, mas eu olho para esta foi o momento político ou geopolítico mais importante que o planeta teve, que é a reunião entre os dois líderes mundiais das duas grandes potências. Nós estamos a falar neste momento das duas maiores potências, aliás, hoje, nesta cimeira, eu julgo que a China atingiu aquilo que é o zénite da ascensão deste país ao patamar de superpotência. E nós não há dúvida que temos duas superpotências mundiais, globais, nesta altura. Que é a China e os Estados Unidos, não têm competição com mais nenhum outro Estado, nenhum outro país. E esta foi a assunção desta realidade. Ou seja, nós temos duas grandes potências que têm rivalidades estratégicas, não têm rivalidades económicas, nem políticas, nem militares, têm isso tudo. Mas acima disso tudo é uma rivalidade estratégica que engloba este conjunto que eu agora acabei de dizer. E, portanto, depois há que repartir. Há a parte financeira, económica, comercial, tecnológica, industrial, populacional. Podemos depois analisar isto tudo. E o José Pedro convidava-nos para estar aqui horas a falar sobre cada uma destas matérias. Porque depois há as ambições de cada um destes países. Ou seja, Donald Trump e o presidente Xi representam estas duas grandes potências mundiais, que a partir de agora são as duas grandes superpotências. E estão neste momento a negociar aquilo que elas têm como tensões, ou seja, o que está em cima da mesa são um conjunto de tensões crescentes. A economia é uma tensão entre os dois Estados, a tecnologia é uma tensão crescente, Taiwan é uma tensão, as guerras no Irão ou na Ucrânia é uma tensão. Há um conjunto vasto de tensões que eles vão dirimir consoante as suas expectativas estratégicas. Mas os dois reconhecem que são mais fortes, ou seja, Xi Jinping disse que queria parcerias com os Estados Unidos, queria que fossem parceiros e não inimigos, ou seja, reconhecem, tanto os Estados Unidos como a China, reconhecem que são mais fortes juntos, não é? Mais fortes sendo isso parceiros. Obviamente que o somatório de forças se torna mais forte, mas aqui é uma questão de estratégia, ou seja, a China quer aparecer ao mundo como uma potência da contenção, da cooperação, do multilateralismo, a grande potência global fiável e responsável. E é isso que quer aparecer ao mundo. Pretende fazer. E durante esta cimeira é isso que... Ou seja, ela quer ser fiável, quer que o mundo olhe para ela como responsável, ligada ao direito internacional, e contrapõe isso àquilo que é um pouco os zigue-zagues, as dificuldades que Donald Trump tem realizado no comando, na liderança dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm agora outras perspectivas. Eu estou a falar da parte da China, mas os Estados Unidos exigem à China, ou por outra, a China exige aos Estados Unidos previsibilidade. Porque sabe que os Estados Unidos têm pouca previsibilidade neste momento. E os Estados Unidos exigem à China aquilo que têm que exigir,
que é comércio, regulações económicas e contrapartidas recíprocas, segurança, ajuda em desbloquear as crises militares e as guerras, e, portanto, transparência nas importações, nas exportações, nas terras raras, enfim, numa quantidade de coisas, portanto, que os Estados Unidos levam para cima da mesa para poder negociar. Ou seja, cada um percebe até onde consegue ir. E ambos olham para o outro como o grande adversário. Agora, nós podemos dizer, e para terminar, a China é a superpotência, como eu agora acabei de dizer, mas tem muitas dificuldades. Se a gente pode olhar para o mapa de duas maneiras. A China no seu modelo de expansão no mundo, ou a China no seu modelo de cerco. Está completamente cercada por um conjunto de países na sua região, no Japão, Taiwan, da Austrália, Coreia do Sul, as Filipinas, a Malásia, etc. A Índia está completa e tem dificuldade em sair deste cerco. A China tem dificuldade. A China tem muitos amigos económicos e tem muitos amigos comerciais, mas verdadeiramente não tem grandes aliados. Repare, é difícil. A China não é um imperialismo de conquista de territórios. É um imperialismo de expansionismo económico e comercial. Ao contrário dos Estados Unidos, que têm outra maneira de ser. E, portanto, nós estamos aqui, e mesmo para terminar, num momento muito importante. E o mais importante disto é que estes dois grandes blocos olhem para a paz e para a cooperação internacional. E resolvam os problemas da guerra no Irão, da guerra na Ucrânia, na guerra em África, em muitos pontos da África, e possam cooperar económica e financeiramente naquilo que é o comércio livre. E olhem também para o multilateralismo e para outro tipo de organizações internacionais que está previsto. Isto é o desejável. Agora, cada um sabe com o que conta, cada um tenta influenciar o outro. É o desejável, mas, Mário, não podemos esperar que daqui saia nenhuma resolução ou nenhuma ideia milagrosa para resolver a guerra no Irão. O que é que podemos esperar no fim desta cimeira? Mais parceria estratégica entre Estados Unidos e China? Em parceria, cooperação. Estamos aqui neste verdadeiro G2 da nova geopolítica, do novo modelo internacional que se está a desenhar. Bom, este é o primeiro de 4 encontros que vão existir este ano, na verdade. O Trump já anunciou que existirá um novo encontro agora em Washington, portanto, a reciprocidade agora vai receber Xi Jinping, creio que em 24 de setembro, em Washington, e depois existirão mais 2 encontros à margem de encontros internacionais. Bom, se realmente nós podemos perspectivar algum tipo de cooperação, até porque Donald Trump, na sua delegação, traz aquela tecnocracia americana, os grandes CEOs das grandes empresas trilionárias americanas, e já vimos alguns acordos que foram desvendados, por exemplo, a questão dos chips da Nvidia, a questão dos 200 aviões da Boeing, e, portanto, depois da China também existirá algum tipo de contrapartida, mas nada mais do que isso. Até porque a confiança, nós falamos muito da confiança na questão do Irão e dos Estados Unidos não existir e isso não permitir um acordo de facto de base para prosseguir as negociações. Aqui a confiança também não é assim tão alta, porque, como o Sr. Coronel estava a dizer, há uma competição estratégica. E é curioso porque Xi Jinping menciona a armadilha de Tucídides no seu discurso. E o que é que isto pressupõe? O que é que Xi Jinping está a querer dizer com isto? Nós temos que cooperar porque nós somos a potência em ascensão e o que a história nos diz é que quando uma potência em ascensão começa a desafiar a potência hegemónica, estabelecida, incumbente no palco internacional, a tendência é para existir um conflito armado. Portanto, vamos olhar para a história e vamos cooperar onde conseguimos cooperar. Agora, passemos para outro tipo de cooperação que não esta mera cooperação comercial e de interesse de toma lá, dá cá, certo tipo, toma lá 200 aviões da Boeing, dá-me chips da Nvidia. Se a China, como foi até anunciado e pareceu ao longo do dia, que a China concorda com a navegabilidade no Estreito de Hormuz, a China concorda com a limitação do programa nuclear do Irão. Se isso fosse verdade, em primeiro lugar, não sei o que é que a China está a fazer no Mar do Sul da China, porque existe uma coisa chamada Mapa dos 9 Pontos, em que a China reivindica aquele mar como seu. Portanto, o direito internacional é muito giro na retórica, mas quando se aplica ao território que a China considera seu, já é subjetivo.
E para além disso, se tudo isto que a China diz que apoia, ou que pelo menos a Casa Branca diz que a China apoia em relação ao teatro do Médio Oriente, portanto, relembrando, navegabilidade no Estreito de Hormuz, programa nuclear, as duas grandes questões que nós temos andado a debater, amanhã já não vamos ter que falar mais sobre a guerra do Irão, porque acabou, a China consegue pressionar Teherão, tem grande proximidade com o regime de Teherão e, portanto, vai ser fácil, ou relativamente fácil, chegar a um acordo. Isso não é verdade, é mais retórica do que outra coisa, mas reflete uma coisa em relação ao novo, a esta nova geopolítica que estamos a assistir. A China tem um papel e os Estados Unidos precisam da China para resolver as grandes questões mundiais. Onde é que nós já vimos isto? Há uns anos atrás, com a Guerra Fria. Isto para dizer que nós não será uma Guerra Fria como de antes, em que os países escolhiam um modelo estanque, ou estamos no bloco capitalista, chamemos assim, ocidental, estamos no bloco soviético, ou então escolhemos não estar em nenhum de todo. Nós estamos numa economia muito mais interdependente, a nível de transações tecnológicas, de informações, etc. O que se vai aproximar é um mundo de muito mais nuance, em que os países vão escolher fazer parcerias a certo nível, por exemplo, tecnológico com a China, ao nível militar com os Estados Unidos, e em certo caso já vemos isso em alguns países, e vamos continuar nesta análise que não nos permite fazer grandes conclusões, tudo vai ser muito na base da nuance e no que não está escrito.